E o novo treinador da seleção já está sendo debatido. André Henning falou das características que ele precisa ter. Tem que se bancar, tem que ter comprometimento. São que tem 8 dias juntas e tem que folgar? Tá de sacanagem. E essa é a seleção dos últimos anos. A seleção dos últimos anos, ela precisa de folga, ela precisa dos jogadores estarem felizes, ela precisa de... Então tem que ter alguém lá pra cobrar, tem que ter uma liderança forte. Casagrande tem uma aposta. Uma inteligência futebolística muito maior que a maioria dos jogadores. Eu gosto dele, ok? Isso é um ponto. Mas temos assim, se você quer uma coisa mais robusta, pô, tem o Abel Ferreira, que ganhou tudo nos últimos anos. Mauro César discorda e acredita em outro nome. É o nome mais factível. Acho que seria um profissional que chegaria com uma enorme motivação, né? E eu não sei, eu acho que ele não tem rejeição do torcedor brasileiro. Ele tem uma identificação, obviamente, muito grande com o torcedor do... Bora ver esse debate após a vinheta. Eu tô aceitando, cara, propostas das mais absurdas, que normalmente não seriam as melhores. Não seria. O Felipe Luiz, Tulião, não seria o nome mais indicado friamente analisando agora. Não seria. Ele tá começando a carreira, Mas eu tô aceitando. Eu já falei várias vezes que a minha preferência pessoal não seria o Jorge Jesus. Tô aceitando. Já falei várias vezes que, sabe, eu achava que o Rogério Ceni ia ser o técnico da seleção depois que acabasse a era Tite, e ele deu umas balançadas lá no meio do caminho, acabou não sendo. Tô aceitando. Tô aceitando um técnico estilo, e não tô falando aqui do nome, pode até ser, mas tô aceitando um técnico estilo Renato Gaúcho, que é de dar confiança pros caras e, sabe, boleiro. Tô aceitando, porque de novo eu acho que a tática não vai ser o diferencial. A gente vai ter que jogar o feijão com arroz. O que a gente vai precisar é de convocar bem e convocar bem. Convocar bem, desempenho, comprometimento. Deixar de ser a seleção TikTok. Deixar de ser a seleção TikTok. Porque pra ser seleção TikTok, pra chegar e fazer... Tem que corresponder. Tem que se bancar. Tem que se bancar. Tem que ter comprometimento. Porra, a seleção que tem 8 dias juntas e tem que folgar, tá de sacanagem. E essa é a seleção dos últimos anos. A seleção dos últimos anos, ela precisa de folga, ela precisa dos jogadores estarem felizes, ela precisa de... Então tem que ter alguém lá pra cobrar, tem que ter uma liderança forte. O Brasil nunca foi campeão do mundo sem ter um capitão, sabe, de... Então eu tô aceitando, cara, qualquer nome que você me sugerir, eu posso concordar ou não, mas eu tô aceitando conversar com o Dorival. Eu falei antes, não vai dar. Um acordo para rescindir, acertando com a CBF, rescindir lá com o Al Hilal. Mas isso se contorna. Isso se contorna. E a situação da CBF é de desespero. Ela tem que resolver rápido. Se ela tiver, perdão, que pagar uma multa, ela paga uma multa. Tem que pagar a multa. Paga a multa para o Al Hilal. Dinheiro não falta. Rescinde o contrato e põe o JJ para trabalhar imediatamente. O quanto antes. Se ele abrir mão, né, Mauro, de disputar o Super Mundial, ele pode vir para essa data FIFA. Sim. Contra Equador e Paraguai. Esse é o cenário ideal. É o cenário ideal. Ele estaria livre ali. Detalhe, ele vê todos os jogos da seleção, tá? Ele vê todos os jogos. E você acha que pelo desejo de ser treinador ou porque ele gosta, Mauro? Os dois. Isso é informação. Ele vê todos os jogos. Sabe tudinho o que está acontecendo. Todos os jogos ele vê. Sabe tudinho o que está acontecendo. Ele já deixou várias vezes bem claro que ele gostaria muito de treinar a seleção brasileira, que é só tocar o telefone que ele vem. Até porque o ciclo dele parece encerrado. Essa informação, inclusive, que trouxe o Bruno, da colocação do time dele no campeonato. Quer dizer, ele não está mais dominando o futebol de lá. Ele dominou a temporada passada, passou o rodo, né? Agora já não está assim. Já passou lá anteriormente. Certamente já é o momento da sensação de um ciclo encerrado. Um ciclo positivo, ele foi bem. Tem a Champions Asiática ainda que ele pode ganhar. Ele pode ganhar, mas aí tem a Copa do Mundo, né? Levar o Brasil à Copa, que você vai pegar o Brasil para a Copa do Mundo, tem que pegar agora. Não dá pra pegar ano que vem, pegar daqui a 6 meses. É agora. O cavalo está passando selado. E o detalhe, ele vai fazer 71 anos. Na Copa ele estará completando durante a Copa 72. Então essa, pela idade, poderá ser, a gente nunca sabe, né? De repente a pessoa é mais longeva, trabalha até os 80, firme e forte, ou mais. Mas pela idade dele, não é absurdo imaginar que deva ser uma última oportunidade.
dele treinar um time importante, uma seleção importante numa Copa do Mundo. Então, tudo se direciona pro JJ. Ó, a final da Champions Asiática, Mauro, tá marcado pro dia 3 de maio. Então mês antes da data FIFA, né? Nem é problema. Nenhum problema. Ele poderia assinar fechar algo, né? Para ficar até o fim da temporada no Al Hilal e depois disso assumir a seleção brasileira. Até porque o que ele tem que fazer é assistir os jogos, você já está vendo. Ele já deve ter alguma ideia em mente, pensar numa lista de convocados, e o trabalho é só em junho. O trabalho com os jogadores é em junho. O resto, o que é reunião, conversa fiada, o negócio é... E ele vê os jogos, ele vê todos os jogos. Ele vê todos os jogos. Então ele sabe muito bem os jogadores estão jogando, como estão jogando. Ele conhece os jogadores brasileiros. Os que atuam no futebol internacional, claro que ele vê na Europa. E os que atuam no Brasil, ele conhece. Ele sabe todo mundo quem é quem, como joga, como se comporta. Então, para ele não seria difícil chegar rapidamente, ter uma lista de convocados e já ter uma ideia na cabeça. Né? O nome mais factível, acho que seria um profissional que chegaria com uma enorme motivação, né? E... eu não sei, eu acho que ele não tem rejeição do torcedor brasileiro. Ele tem uma identificação, obviamente, muito grande com o torcedor do Flamengo, mas não o vejo como um cara com rejeição. Não me parece que ele tem rejeição. Hoje em dia é o Felipe Luiz. Tem essa informação. É aquele que mais me agrada. Eu gosto da visão dele de futebol, eu gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele trata as coletivas. Foi um grande jogador, é um cara, sempre foi inteligentemente uma inteligência futebolística muito maior que a maioria dos jogadores. Eu gosto dele, ok? Isso é um ponto. Mas temos se você quer uma coisa mais robusta, tem o Abel Ferreira, que ganhou tudo nos últimos anos, um cara já está aqui no Brasil há um tempão, conhece tudo como funciona, principalmente a imprensa, sei lá, um cara mais robusto para colocar ordem na casa. Eu não sei se o Felipe Luiz colocaria ordem nessa casa aí, porque seria uma experiência, seria uma primeira vez que ele pegaria uma coisa de ponta cabeça, né? De ponta cabeça numa seleção brasileira para colocar em prática. E não treina todo dia, só encontra os jogadores, sei lá, uma vez por mês. Então, apesar de eu preferir o Felipe Luiz, eu acho que pode ter esse problema aí, da cobrança, de ele entrar, todo mundo cobrar que ele tem que fazer que a seleção jogue, que ele joga o Flamengo, logo de cara. Cara, as opções são poucas, né? Você depende de para que estrada você quer correr, né? A estrada da experiência, do peso, do conhecimento, será de uma personalidade mais agressiva, você tem o Abel. Você tem até o Rogério Ceni, que também é jovem e tal. A minha preferência é Felipe Luiz, cara. Desculpa, Felipe Luiz, de preferir você, que eu sei que se você for convidado a ser treinador da seleção brasileira, provavelmente você vai aceitar,